Salomão descreve aqui a sabedoria como uma pessoa. E diz o seguinte: o Senhor me subiu no início dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi elegida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos foi gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu aluno. Era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Eu acho incrível esta passagem, porque esta passagem responde às perguntas que eram feitas no livro de Jó. Quando o Senhor perguntava onde é que tu estavas quando eu criava, onde é que tu estavas quando eu estava a construir todas as coisas, alguém se levanta e diz: eu estava lá. Naquele momento tão próximo de Deus, eu estava lá. Eu estava a ver o que Deus estava a fazer. Eu estava ao lado dele. E nós vamos procurar qual o sujeito desta frase e nós vemos que a sabedoria é o sujeito desta frase. No momento de maior intimidade de Deus, no momento em que Ele criava os céus e a terra, no momento em que o Senhor fazia aquilo que nós vemos, em que nenhum ser humano pôs o dedo, nem o pensamento, nem opinou de nenhuma maneira, nós vemos que a sabedoria estava lá. Onde está Deus, está a sabedoria. Não há forma de nós separarmos, não há forma de nós dizermos que a sabedoria termina aqui e que Deus termina acolá. Porque quando nós falamos de sabedoria, nós não podemos desligar do próprio Deus. Desde o início, ela estava lá. Desde que o Senhor começou a criar, desde que o Senhor começou a agir, ela esteve sempre lá. E nós seremos tolos, absolutamente tolos, se em algum instante nós quisermos dizer: aqui termina Deus e começa a sabedoria. Deixem-me ler convosco aquela passagem muito rapidamente. Eu gostaria de falar convosco de todo o livro de Provérbios. Mas começamos ontem no capítulo 1 e hoje já vamos para o capítulo 30. E vamos falar de um outro sábio. Temos falado de Salomão, vamos dedicar-nos a Agur, rapidamente. 6 versículos, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, onde lemos palavras de Agur. Ele diz que era filho de Jaque. Ele diz que era um oráculo, alguém a quem Deus falava. E este varão disse a Etiel, um outro homem qualquer, e ao Cal. Notem o versículo 2. Na verdade, eu sou mais bruto, e este mais bruto é literalmente mais burro do que ninguém. Não encontro nenhuma expressão que descreva melhor. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Segue-se depois novamente uma lista de questões. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. É um escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja deixado mentiroso. Hoje eu gostava de estudar com mais detalhe estes 6 versículos, ou estes 5 versículos, do 5 do 2 até ao 6, acerca deste Agur. Lendo o versículo 2,
e lendo o versículo 3, nós apercebemos que este Agur estava tão vazio como aquele celeiro. Nada. Era um sinónimo para este bruto. Este bruto é mesmo... Nós lá no Norte dizemos que é um burro, alguém é estúpido, não percebe, ensina-se e não aprende, não consegue tomar boas decisões, não consegue fazer coisas boas. E este Agur dizia: eu sou mais bruto do que ninguém. E continua dizendo: eu não tenho o entendimento do homem. Ele nem sequer fala do entendimento de Deus. Assim, eu não tenho o entendimento do homem. Eu não aprendi a sabedoria. Eu não tenho o conhecimento do santo. E nesta enumeração de 3 elementos, nós vemos que este Agur era um homem absolutamente vazio. Ele não tinha qualquer tipo de sabedoria em termos humanos. Em termos humanos, ele era vazio. E vazios em termos humanos significa, nós nem das coisas dos homens conseguimos tratar bem quando ignoramos o Senhor. Nós olhamos para o reino animal e vemos que os animais têm um instinto de autopreservação. Mas os humanos que se afastam do Senhor nem isto têm. Nós não vemos os animais a tomar más atitudes sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Decisões que lhes fazem mal, que os marcam, que diminuem a sua vida e que os fazem arrastar-se até à morte. Mas nós vemos isso nos humanos. Nós vemos seres humanos que, pelas suas más decisões, destroem a sua vida, destroem o seu corpo. E este Agur dizia: eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho o entendimento dos homens. Um vazio absoluto em termos humanos. Pessoas que, pelos medicamentos, pelo álcool, pelo sexo, por outros vícios quaisquer, destroem a sua vida. E é isto que é a consequência certa e imediata daqueles que não têm o conhecimento do Santo. Tentarmos afastar-nos do Senhor é a garantia de que nós, nem como humanos, seremos bons. É a garantia de que os animais são melhores para si do que tu serás para si próprio. E isto é importante. Quantos nós conhecemos que destroem a sua vida porque lhes falta o simples entendimento humano? Mas afastar-nos do Senhor e do conhecimento do Santo é a garantia também de um vazio moral. Os relacionamentos serão fracos, vazios, os corações serão partidos, remendados. E depois nós veremos famílias tão destruídas. Nós veremos pessoas que teoricamente se amam, mas que não são capazes de confiar em si próprios. É isto ao que nós estamos condenados. Quando ignoramos que a sabedoria vem do respeito ao Senhor, nós destruiremos o nosso corpo, nós destruiremos a nossa vida e nós destruiremos tudo à nossa volta. Nós seremos péssimos pais e destruiremos a nossa família. Nós seremos péssimos filhos e tiraremos a paz, o descanso e os dias e a saúde e a vida aos nossos pais e aos nossos irmãos. Isso é certo quando nós nos afastamos do conhecimento do Senhor. E no terceiro ponto, nós vemos também agora falar de um vazio que é espiritual. As ligações com o Senhor serão absolutamente cortadas e nós não perceberemos o valor da salvação da alma. Nós não só ignoraremos o Senhor, como o perseguiremos, como diremos mal dele, como trataremos mal aqueles que confiam nele. Diremos que eles são menos inteligentes, colocaremos-nos de lado, exerceremos bullying em relação a eles. E isso revela um profundo vazio espiritual, acerca do qual falamos também ontem à tarde, a respeito das redes sociais. E este vazio não provoca mal-estar. Não é uma daquelas coisas que há uma indisposição, mas produz pessoas horríveis. Pessoas que se destroem, capazes de literalmente matar a família, os amigos e afastar de si tudo o que é bom. Notem-se que a sabedoria é magnética.
O Senhor, no entanto, apresenta o caminho do esclarecimento. Vimos ontem que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina e o Senhor apresenta o caminho para a sabedoria. Tenho falado com alguns alunos que entendem que uma das melhores formas de aprender é fazer perguntas. E nós perguntamos e somos esclarecidos. Ou o professor vai perguntando e nós vamos respondendo e nós vamos aprendendo. E naquele versículo 4 nós vemos esta postura extremamente pedagógica do grande Deus. O Senhor começa a perguntar. E pergunta então o seguinte: quem subiu ao alto e desceu? Tentei responder à pergunta. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ou quem guarda o vento nos seus punhos? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Isto significa, ou pode significar, quem é que fez as fronteiras? Quem é que definiu que Portugal ia terminar ali? E que Espanha viria logo a seguir? E que depois viria a França e depois mais não sei o quê? Quem é que estabeleceu as extremidades? Quem é que diz que a Europa termina aqui e depois começa o Atlântico? Quem fez isso? Qual é o seu nome? Continua a perguntar. Qual é o nome do seu filho? Tu sabes qual é o nome do seu filho? E o Senhor começa a perguntar. E nestas perguntas, nós somos guiados até a resposta. O Senhor pergunta: quem? Quem? Quem é que fez? Quem é que guarda o vento na sua mão? Quem é que delimitou as fronteiras? Quem é que delimitou o planeta Terra? Tu sabes quem foi? Sabes quem foi? Tu sabes qual é o seu nome? Tu sabes qual é o nome do seu filho? E o objetivo destas perguntas não é exatamente nós apresentarmos apenas a resposta. É nós sermos encurralados na resposta. O Senhor atira uma atrás da outra. Quem é que fez? Quem é que guarda? Quem é que construiu? Qual é o seu nome? E a cada pergunta nós vamos dando um passo atrás. Vamos sentindo o impacto do poder de cada pergunta. E nós não chegamos à resposta. Nós somos encurralados à resposta. Nós não temos outra resposta a dar que não seja: o Senhor é o detentor da sabedoria. E tu serás muito louco se pensares que encontras noutro sítio qualquer. Quem? 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 O Senhor é o detentor da sabedoria. E quando nós falamos da sabedoria de Deus, a expressão é quase redundante. Porque não há sabedoria de Deus. A sabedoria é indissociável do próprio Deus. Ele é o detentor da sabedoria. E é importante que tu te deixes encurralar com esta resposta. É importante que tu vais respondendo às perguntas que Deus te faz. E que tu não sejas prepotente. E que tu não digas que um acaso qualquer limitou o mar. E que tu não digas que um cientista qualquer definiu as fronteiras. E que não te atrevas a dizer que homem algum tomou o papel de Deus ao criar tudo o que existe. Deixa-te encurralar à resposta. Não sejas vaidoso, não sejas orgulhoso, não sejas, eu diria, parvo ao ponto de te colocar ao nível de Deus, porque tu serás absolutamente aniquilado. Deixa-te encurralar pela resposta. Se a questão é obter sabedoria, o caminho é o próprio Deus.